Oi, gente, tudo bem? Fisiologia da audição. O que acontece? A nossa voz, para a voz sair, a gente tem as estruturas na laringe, que são as pregas vocais, correto? Lembrando que existem duas pregas vocais, as pregas vestibulares, ou que são as pregas falsas. Acho que, se eu não me engano, é isso mesmo. E as pregas vocais mesmo, que seriam as verdadeiras. O que acontece? Essas pregas, elas fazem a vibração quando a gente empurra o ar para fora. E no ato da gente empurrar o ar para fora, o ar, ele vibra, assim, as pregas vocais, elas vibram, tá empurrando o ar, esse ar, ele vai meio que vai vibrar, e o ar tá sendo vibrado, a vibração do ar que vai para a audição das pessoas, sabe? E assim, uma observação é que não é só a nossa prega vocal, nossas pregas vocais, que vai atuar no ato da vocalização, no ato da gente falar. Mas outra coisa que vai atuar é o nariz. Como que o nariz vai influenciar nisso, eu não sei explicar. Mas eu sei que existem palavras que são meio que nasais, né? Tanto que na língua portuguesa são palavras que a gente fala como se a gente estivesse falando pelo nariz, sabe? Existe uma caixa de ressonância acústica e essa caixa ela é formada pelos nossos seios paranasais, são os seios aqui que ficam aqui, formada pelos seios paranasais e pela própria cavidade nasal que vai produzir um som mais limpo. Aí o que acontece? A nossa orelha, a nossa audição, ela é dividida em três partes: orelha externa, orelha média, que seria lá uma parte lá dentro, a orelha interna, que também seria lá dentro. A orelha externa, ela vai compor o nosso pavilhão auditivo, que é essa parte aqui minha de fora, e ela vai compor também o meato acústico. O meato acústico já seria uma parte mais ou menos lá dentro, assim, não teria como ver. O que tem na nossa orelha externa, além do nosso pavilhão auditivo? Tem o tragus, que seria essa partezinha aqui, ó, que a gente até coloca piercing aqui, ó. O tragus. Aqui nessa pontezinha aqui de cima se chama antitrago, e nosso lóbulo da orelha aqui, ó. Então, a orelha externa, ela compõe o pavilhão auditivo, de importante, assim, relacionado à fisiologia da audição, né? Seria o pavilhão auditivo e seria o meato acústico. E óbvio que eles têm funções, né, gente? O pavilhão auditivo, ele ajuda a direcionar as ondas do som. Então, ele capta o som. Tanto que tem gente que tem a atitude de fazer isso aqui, ó, para entender, para escutar mais, né? Porque você vai estar isolando o som. Eu não sei, fazem isso aqui para vocês verem e falem. A voz vai ficar, dá para você escutar melhor, assim. O cachorro, tanto que quando ele, para escutar melhor, ele move o pavilhão auditivo dele, assim, para captar melhor o som. Eu acho que isso aqui seria mais ou menos a mesma coisa. Então, o pavilhão auditivo, ele capta o som, ele ajuda a direcionar as ondas sonoras que a gente tem, né? O meato acústico, ele vai conduzir as vibrações. Olha, o ato que eu estou falando aqui no momento, as minhas cordas pregas vocais, elas vão estar vibrando. Tô jogando a vibração pro ar. A vibração do ar vai estar entrando na minha orelha. Ela vai passar primeiro pro pavilhão acústico, depois pro meato acústico. Pavilhão acústico não, pavilhão auditivo, acústico, assim. Depois pro meu meato acústico. O meato acústico, que fica ainda na orelha externa, mas lá dentro, mais ou menos assim, ele vai conduzir o som do pavilhão até o tímpano, né? Que o tímpano seria a estrutura que marca, vamos dizer assim, o início da membrana média. Da membrana média não, perdão, da orelha média em si. Então, o meato acústico conduz o som do pavilhão,
o som do pavilhão vai passar pelo meato acústico e vai ser levado até o tímpano. E foi o que eu falei, o meato, ele vai até o limite da orelha média, porque a partir do tímpano já inicia-se já a orelha média. Aqui eu tenho uma imagenzinha, vai estar ao contrário para vocês, mas olha isso aqui, ó, seria o meu pavilhão auditivo, pavilhão acústico. Aqui seria meu meato acústico, e aqui, ó, nessa coisinha roxa aqui, onde está a minha caneta, seria a membrana timpânica, que seria o tímpano, e que marcaria o início da orelha média, e a partir daqui para cá já seria a orelha interna. Então, a orelha média, ela fica no limite de uma membrana que vibra. E que membrana é essa que vibra? A membrana do tímpano, membrana timpânica. Você escrever membrana timpânica e tímpano é a mesma coisa, sabe? Então, a orelha média, ela tem uma membrana que vibra, que é o tímpano ou membrana timpânica. E a gente tem a orelha interna, só que sobre a orelha interna eu vou falar mais pra frente, assim, mais adiantando, que tem a cóclea, vou falar sobre os nervos, tem os músculos, tem o labirinto ósseo, tem o labirinto membranoso, sabe, etc. Aí, uma curiosidade que, como é que você sabe se uma criança tem otite? Otite é uma inflamação que você vai ter, como que é a estrutura do ouvido, que eu não sei dizer. Em detalhe, ouvido é um termo leigo, tá? O nome correto anatômico que os profissionais devem usar é a orelha, tá? Otite nossa, fui burra. É uma inflamação no ouvido, da orelha. Então, assim, pra criança, pra você saber se elas possuem uma possível otite, você vai pegar o tragos e vai apertar ele. Aí fica sensibilizado, né? A criança sente dor aqui. Sente um maior desconforto. Então, ó, novamente, ó, aqui uma outra imagem, ó. Aqui, ó, o pavilhão auditivo ou pavilhão acústico. Aqui ficaria mais ou menos o meato acústico. E a partir desse momento pra cá, já seria, aqui, ó, aqui seria o nosso tímpano, né? A membrana timpânica, e aí depois pra frente seria a orelha interna. Aqui uma outra imagem, que é bom sempre a gente trabalhar com imagens. Sabe onde está a seta branca aqui? Aqui seria a membrana timpânica. Aqui em cima, onde está apontando a minha caneta, a gente tem os nossos famosos ossículos, que constituem os menores ossos do nosso corpo, que é o martelo, a bigorna e o estribo, sendo o estribo o menor osso, sim, do nosso corpo. Uma pergunta, qual que é o menor órgão do nosso corpo? Deixem nos comentários, vamos ver se vocês sabem responder. Eu vou falar agora a resposta, é a glândula pineal, tá? Ela fica no nosso cérebro. Voltando, então assim, em cima, tá vendo que em cima da membrana timpânica tem os nossos ossículos, que são esses 3 conjuntos que eu falei de ossos, os menores ossos do nosso corpo, eles são fundamentais pra gente, por quê? Calma, ó, vamos lá. A membrana timpânica é a membrana que separa a orelha externa da orelha média. A membrana timpânica, ela vibra. Lembra que eu havia falado que ela vibrava? Ela vibra de acordo com a onda mecânica que é transmitida pelo meato acústico externo. Ou seja, estou falando novamente, minhas pregas vocais não estão vibrando, a vibração vai pro ar, que vibra o ar e leva pro pavilhão acústico, passa pro meato acústico, né, ao meato auditivo, pro pavilhão auditivo, vai depois passar pro meato acústico, e de acordo com a vibração, a intensidade que essa onda de ar está sendo vibrada, né, vamos dizer assim, a frequência e tudo mais, que o meu tímpano, que é a minha membrana timpânica, vai vibrar igual, né? Quando isso ocorre, quando a membrana timpânica, ela vibra, lembra que eu falei que os ossículos, eles estão em cima da membrana timpânica? Então, o que vai acontecer? Os ossículos, que é o martelo,
a bigorna e o estribo, eles vão vibrar também. E olha só, tem uma ordem de vibração. Quem primeiro vai vibrar é o martelo. O martelo vibrando, ele vai vibrar a bigorna vibrando, vibra o estribo. E depois mais pra frente a gente vai entender isso. Tá vendo que segue um caminho? A gente tá indo por caminhos. Primeiro o pavilhão auditivo, depois pro meato acústico, do meato acústico vai vibrar para a membrana timpânica, para um tímpano, depois vibra os ossículos na ordem de martelo, bigorna e estribo. A membrana, gente, ela é formada por um tecido fibroso, tá? E essa membrana timpânica, ela pode se regenerar. Porque acontece, em casos de otite, pode acontecer de ter uma inflamação e uma perfuração, por exemplo, assim, e essa membrana, né, sofrer um probleminha assim, né? Só que ela pode se regenerar, acontecer a cicatrização, né? Então, essa membrana timpânica, ela pode se regenerar. Em otites, pode haver a perfuração da membrana e depois de um certo tempo ocorre a cicatrização. No caso de corpos estranhos, a mesma coisa, tá, gente? A orelha média tem a membrana timpânica, né? Que a gente tá falando dela até agora, e a gente encontra também os nossos ossículos. Só que ainda na orelha média, além da gente ter a membrana timpânica, além da gente encontrar os nossos ossículos, a gente também encontra uma tuba que a gente chama de tuba auditiva, né? Que vai comunicar a orelha média com a faringe. Onde que tá essa tuba auditiva, né, Clara? Seria isso aqui, ó. Ó, a membrana timpânica, os ossículos e aqui, ó, é a tuba auditiva. Tá vendo que ela vai conectar no ouvido e vai direto pra laringe? Faringe, aliás, para faringe. Então, essa comunicação, ela serve para estabilizar a pressão, tá? Que é a pressão que tá saindo da voz. Então, a orelha média compõe 3 elementos: membrana timpânica, ossículos e tuba auditiva, que vai se conectar diretamente na faringe. Isso aqui é mais uma curiosidade do que algo para gravar, mas é só para vocês entenderem, olha só. Por que eu falo que essa tuba auditiva serve para estabilizar a pressão? Quando você sobe uma serra, ou você está mesmo viajando de avião, concorda que o ar, a pressão do ar diminui? Então, assim, ó, a pressão do ar diminui e o tímpano, a membrana timpânica, ela acaba sendo puxada assim para fora. Então, a membrana, ela precisa vibrar para transmitir o som, né? Então, se ela tá para fora e ela vibra, calma. Não, é isso mesmo, eu queria ver se eu tinha entendido certo. O que acontece? Então, olha assim, a membrana timpânica, ela vai para fora. E quando a gente fala, ela precisa vibrar. Então, assim, como ela tá para fora, ela vai vibrar em uma menor quantidade. Então, a gente vai, vamos dizer assim, escutar menos. A gente tem não a intenção, a gente tem a sensação de que o nosso ouvido tá entupido, sabe? Uma outra curiosidade que a gente tem é que, assim, quando você faz um movimento com a boca, quando o ato de deglutir, eu não sei, deglute aí, ó. Quando o ato de deglutir, você acaba abrindo a tuba auditiva. Lembra que eu falei dela? Você abre ela e como ela se comunica com a faringe, então a pressão acaba se igualando. Então, normalmente, quando você iguala a pressão, você escuta meio que um estalo. Escutei aqui agora. Esse estalo basicamente o nosso tímpano, a membrana timpânica voltando ao normal, né? Voltando para a posição normal, no caso. E você volta a escutar normalmente. Isso, no caso, quando você tá como fala? Em ambientes com a pressão baixa, né? No caso da serra e no caso do avião. Por isso que quando você tá lá, né? No caso de eu engolir aqui também, acho que você dá pra escutar um estalinhozinho, tique. Tipo, eu não sei explicar, mas enfim.
Aí isso faz com que a membrana timpânica, que estava para fora antes, ela volte lá para dentro e funcione e vibre normalmente. Isso é só uma curiosidade, sabe? Aí os ossículos da audição. A gente tem o martelo, a bigorna e o estribo. E o que mais? Ó, a membrana timpânica vibra com o som, né? Com a vibração do ar vindo lá do meato acústico. Isso vai balançar o martelo, que balança a bigorna e balança o estribo. Aí, isso aqui é importante, olha só. Esses ossos que eu falei, esses ossículos, eles são fundamentais para quê? Para amplificar a força da vibração. Porque a força da vibração do ar, olha só, primeiro que para a gente escutar, não depende só da vibração, depende da vibração do líquido, da movimentação do líquido. Porque dentro do nosso ouvido, existem dois tipos de líquido. Existe a endorfina. Não é endorfina, não. Falei errado, provavelmente o nome. Não é endorfina. Endolinfa. Endorfina é outra coisa. Endolinfa e a perilinfa, que são líquidos que ficam, vamos dizer assim, na região da cóclea. E pra gente escutar, esses líquidos têm que vibrar. E ele vai vibrar com a vibração do ar. Só que foi o que eu falei, a vibração do ar, ela é... A força dela, no ar dela sair, não é o suficiente para que esses líquidos, eles se vibrem naturalmente, assim, sozinhos, só dependendo da vibração do ar. Aí que vai atuar a membrana timpânica, que vai atuar os ossículos. Porque a membrana timpânica, ela vai vibrar, vai fazer com que os ossículos vibrem, e o ato dos ossículos vibrarem que vai balançar esses líquidos, esses dois líquidos, e vai fazer com que a gente escuta, sabe? Então, ó, esses ossos, eles existem para amplificar a força. A onda sonora no ar é muito fraca e não consegue mexer no líquido da cóclea sozinhos. Para ouvir, o corpo utiliza esses ossículos mais membrana timpânica para aumentar a pressão do som. Ó, então a membrana timpânica e esses ossos têm a função de fazer isso. Eles vão amplificar a força da vibração do ar, sabe? Aí, não satisfeitos com isso, olha só, mais uma vez, ó. Uma imagem aqui. Ó, a membrana timpânica, que mais pra frente aqui seria o meato acústico e o pavilhão auditivo. Então, a gente tem aqui a membrana timpânica, aqui em cima tem o martelo, tem o estribo, tem a bigorna, aqui tem a tuba auditiva e aqui, ó, onde tá essa setazinha aqui, ó, em cima, próximo aqui da tuba auditiva, a gente vai ter algo que a gente chama de janela oval ou se não janela redonda. E olha só, ó, a base do estribo, então marcar aqui de vermelho. A base do estribo, ele vai se articular justamente com essa janela oval ou se não janela redonda, tá? Essa janela oval, ela tem um líquido lá dentro, tá bom? Que quando esse estribo balança a janela oval, vai balançar o líquido que tá ali dentro. O líquido que tá ali dentro, deixa eu só confirmar aqui, peraí. É porque assim, dentro dessa janela oval, não é que vai ter um líquido, calma. Olha só, a base do estribo tá nessa janela oval. Quando o estribo balança, ele movimenta a janela oval, e a janela oval, ao se movimentar, vai movimentar o labirinto ósseo, que dentro do labirinto ósseo tem o líquido que é a perilinfa. Ó, a janela oval é uma abertura da cóclea óssea, labirinto ósseo, que está fechada pela platina do estribo. Quando o estribo empurra a janela oval, ele transmite a vibração para o líquido logo atrás dela, que é a perilinfa da rampa vestibular. Vou mostrar isso depois. Então, voltando aqui. O estribo, ele necessita de uma força maior que o ar, já que ele vai movimentar esse líquido, né? Só que assim, ó, dentro desses líquidos, existem células ciliadas, tá? E as células ciliadas que elas vão transformar a informação do balanço em onda sonora.
Essas células que vão transformar a informação do balanço do... Menina escreveu aqui errado. Essas células, calma. Então a ordem é o seguinte, vai vir a onda sonora, o ato da gente estar falando, a vibração das pregas vocais, vai sair, vai para o nosso pavilhão auditivo, do pavilhão auditivo vai para pro nosso meato acústico, do meato acústico vai para os ossículos, ou melhor, pulei uma parte. Tem a onda sonora, vai sair lá, vibração boca, vai sair, vai para o pavilhão auditivo, vai para o meato acústico, vai para a membrana timpânica, vai para os ossículos. Qual a ordem? Martelo, bigorna e estribo. Depois vai para a janela oval. A janela oval ela vai movimentar o labirinto ósseo, que tem a perilinfa. Aí o líquido se movimenta, que vai movimentar as células ciliadas, e ao movimentar as células ciliadas, vai gerar o impulso neural, quem vai transformar a onda mecânica, a onda vocal em impulso neural, justamente são essas células ciliadas. Tem uma coisa que a gente chama de casamento de impedância. O que seria esse casamento de impedância? É um processo que faz com que o som passe a vibração passe para o líquido sem perder a sua potência, né? Então, assim, é o processo que faz o som passar do líquido sem perder a potência. Ou, se não, basicamente o processo feito pelo sistema ossicular, né? Pelos ossículos, que transforma o impulso da membrana timpânica em balança do líquido. Então, esse casamento de impedância é o impulso da membrana timpânica para balançar o líquido. Dentro do tímpano, a gente tem dois músculos muito importantes para a gente, porque são músculos que vão estar relacionados a... Nossa, eu lembrei agora, eu não sei porquê, de fisiologia da visão. Deixa eu só ver um negócio aqui. TDAH bateu. É que eu lembrei de uma informação, eu só queria confirmar. Falando de músculo do ouvido, eu lembrei de visão, mas tá bom, né? São músculos que são importantes pra gente no ato de quando a gente tá em ambientes que estão com alto som. Pra gente não ficar surdo, ter alguma lesão auditiva, esses músculos, eles vão atuar, eles vão contrair. Então, assim, que músculos são esses? É o músculo tensor do tímpano e o músculo estapédio. Músculo extensor do tímpano e músculo estapédio. Esses músculos, principalmente o músculo estapédio, vou mostrar a foto aqui pra vocês. Aqui, ó. Aqui seria a membrana timpânica, aqui seria os ossículos e aqui seria o músculo tensor do tímpano. E aqui mais ou menos, aqui eu não consegui visualizar nesse desenho, mas seria mais ou menos aqui nessa área que seria o músculo estapédico, sabe? Então, assim, esses músculos, principalmente o estapédico, eles protegem a nossa orelha interna de sons extremos. Então, se a gente estiver num lugar muito alto, o que vai acontecer? Esses músculos, eles vão se contrair e a vibração do som que está saindo não vai pressionar com tanta força assim, não vai movimentar, vamos dizer assim, com tanta força assim o líquido, né? Vão impedir que o estribo movimente com muita força a janela redonda, a janela oval, para que esta não movimente, para que as células ciliadas dentro do líquido perilinfa não se movimente tanto, sabe? Só que assim, esses músculos cansam, né? Então, se a pessoa ficar em um ambiente com música alta extrema constantemente, esses músculos vão cansar, eles não vão se contrair, vai ter uma alta vibração no estribo,
A janela oval vai vibrar bastante, janela oval vibrando bastante, empurra o labirinto ósseo, que acaba vibrando muito o líquido perilinfa, que tem as células ciliadas, que vibra bastante, o impulso nervoso é alto e acaba lesionando, pode causar o dano, acaba lesionando o processo auditivo, né? Sei lá, o nervo, não sei dizer. Então, assim, ó, se a pessoa ficar exposta a sons extremos constantemente ou por muito tempo, esses músculos podem entrar em fadiga e o paciente pode ter um dano. Esses músculos, além disso, eles ajudam a focalizar apenas um som só, tá? Eles também ajudam a mascarar som baixo. Som do ar condicionado é um som extremamente baixo, correto? Mas ainda assim você consegue escutar ele por causa da ação desses músculos assim, né? O pavilhão auditivo, ele também tem essa... além, os músculos também vão proteger, e o pavilhão auditivo também tem função de proteger. Então, dois músculos, o músculo tensor do tímpano e o músculo estapédico, principalmente o estapédico, vai atuar nessa ato de proteção contra sons extremos. O músculo tensor do tímpano é inervado pelo nervo facial e o músculo estapédico é inervado pelo nervo trigêmeo. Já ia falar nervo troclear, mas é o nervo trigêmeo, tá? E, finalmente, vamos entrar na parte agora da orelha interna. Um minutinho. Orelha interna é o que a orelha interna o que faz, de fato, a gente escutar é a cóclea. Eu tô falando da cóclea toda hora, só que em vez de chamar ela de cóclea, eu tô falando de labirinto, porque a cóclea, ela realmente a cóclea é isso aqui, ó, esse caracolzinho aqui. Só que assim, a estrutura dela, eu falo que é um labirinto porque ela vai possuir duas estruturas. O labirinto ósseo externo, né, que seria isso daqui. E esse labirintozinho aqui roxo, que é o labirinto membranoso, né. Foi esse resumo aqui, eu peguei até um resumo pronto, não é um resumo meu, mas a menina, ela fez até uma analogia legal. Imagine uma caixa. Essa caixa tá toda fechada. Dentro dessa caixa tem outra caixa dentro. E imagine que dentro dessa caixinha, que tá dentro da caixa grande, tem um líquido, que é o líquido endolinfa. E dentro da caixona grande também tem um outro líquido, que é a perilinfa, que eu também citei aqui. Essas caixas, elas não têm comunicação, são caixas fechadas uma com a outra. Só que no ato de você vibrar a caixa grande, a caixa que tem um líquido dentro, o líquido da caixa grande vai vibrar, e como a caixinha está dentro da caixa grande, vai vibrar a caixa pequenininha, e dentro tem o líquido, e vai vibrar o líquido pequenininho, sabe? Então, imagina como se fosse desse jeito. E essa vibração do labirinto ósseo e da vibração do labirinto membranoso que vai permitir que a gente ouça, porque os dois vão ter essas células ciliadas, né, que eu falei, essas células ciliadas que é responsável por as suas movimentações que vão transformar a onda mecânica, que é a onda mecânica que vai transformar em um impulso elétrico, um impulso nervoso, vai ser levado lá por córtex auditivo primário, que já adiantando que é a área de Brodmann 41 e 42, tá? Que vai permitir com que a gente escute mesmo. Então, peraí, calma. Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar aqui. Ó, foi o que eu falei, quando o estribo balança, você acaba balançando a cóclea, o labirinto ósseo que balança a perilinfa, que é o líquido da caixa maior. Aí, só que assim que acontece, eu não entendi muito bem essa parte, porque eu tentei procurar a estrutura aqui, eu tentei procurar até a estrutura na internet, só que eu não achei. Olha só, aqui tá escrito, observe a imagem abaixo, que no caso seria essa imagem aqui. Em nível... Calma. Observe a imagem abaixo. Se o líquido retornar no caracol, ele bateria na parede, que é o nível 7 aqui.
que seria aqui. No caso, eu acho que se ela falou que se o líquido voltasse assim, ele bateria na parede, que seria mais ou menos aqui no nível 7. Então, assim, ó, se o líquido retornar no caracol, ele bateria na parede e o som reverberaria. Só que isso não acontece, pois existe uma outra membrana nessa região, que a gente chama de falsa membrana timpânica, que vai amortecer o impacto da onda. Tá bom. E o líquido, percebe-se que o líquido balança e acaba balançando também o líquido que a gente chama de endolinfa. É nesse balanço interno que será transmitido o impulso sonoro e é na região interna que está o receptor. Não acabou não, gente. Calma, tá acabando. Então, vamos estender a estrutura, vamos entender a estrutura da cóclea. A cóclea, ela vai ter 3 níveis, né? 3 divisões. A gente vai ter aqui em cima, se eu não me engano, é a rampa vestibular, ou que a gente chama de ducto superior. Aqui vai ter a rampa média, ou se não, ducto médio. E aqui embaixo, a gente vai ter o ducto inferior, ou se não, rampa timpânica. Então, é rampa vestibular, rampa média ou rampa timpânica. Ah, né, Glória, precisa saber essas estruturas? Bom, caiu numa prova minha, né? Então, precisa. E cada estrutura é o seguinte, na rampa média, ela vai produzir, não vai produzir, mas é onde está localizado a endolinfa. Agora, na rampa vestibular e na rampa timpânica é onde está a perilinfa, sabe? Então, olha só, a cóclea tem 3 níveis, 3 ductos, ducto superior, que ou é a rampa vestibular, ducto médio, que é ou a rampa média, ducto inferior, ou se não a rampa timpânica. Na rampa média é onde está localizado a endolinfa e as outras são a perilinfa, nada de nenhuma novidade. E a movimentação da endolinfa faz com que a célula ciliada se movimente, modificando o impulso neural. Ok, tá. Nenhuma novidade também. Existe uma estrutura que a gente chama de órgão Corti, que é aqui, ó. É aqui onde está circulado aqui, que fica mais ou menos na parte inferior da membrana, ou melhor, da rampa média, do ducto médio. Esse órgão que está em contato com a rampa média, eu falei, é o órgão espiral, ou se não, órgão de corte. Esse órgão é ele que vai ser vibrado quando a endolinfa se movimenta. E é nele que a gente encontra as nossas células ciliadas. Então, é nesse órgão Corti, ou órgão... Qual que é o outro nome? Espiral, o espiral do caracol. Órgão Corti, ou órgão espiral, que fica localizado na rampa média que tem endolinfa. Quando a endolinfa se mexe as células, e é nesse órgão, fica localizado essas células ciliadas. E ela balança as células ciliadas, que transforma a onda mecânica, a onda sonora, em um impulso nervoso que vai lá para o córtex auditivo primário, nas regiões de Brodmann 41 e 42, e permite que a gente escute mesmo. E tem mais, calma. Existem algumas membranas também que eu não sei dizer se elas são importantes, mas existe a membrana de Reisner, que ela vai cobrir toda a rampa... Perdão. Tem a membrana de Meissner, que ela vai recobrir toda a rampa vestibular. Existe também a membrana basilar. A membrana basilar, ela vai basicamente estar abaixo da rampa média e por cima do órgão de Corti, ou órgão espiral, vai ter uma outra membrana que a gente chama de membrana tectória. E olha só, uma observação, tá? Essa membrana de Reisner, ela também é chamada de membrana vestibular, tá? Ela está localizada entre a rampa vestibular e a rampa média. Essa membrana de Reisner, ela vai recobrir toda a rampa vestibular, a rampa superior,
ducto superior. A basilar, ela vai ficar abaixo do órgão, ela vai recobrir, na verdade, não, ela não recobre, mas ela vai ficar abaixo do órgão corte, órgão espiral. E balançando também a membrana basilar, que você vai balançar o órgão corte, que balança, sabe, só segue todo aquele segmentozinho assim. E tem a membrana tectórica, que ela só serve para segurar lá o nosso órgão corte, o nosso órgão espiral. E existe uma diferença na detecção, aliás, dos tipos de som. O som agudo, ele é detectado na parte inicial da membrana basilar, tá? O som agudo. Agora, o som grave, ele é detectado mais nas porções finais da membrana basilar. Só lembrando, existem 3 membranas. Membrana de Reissner ou membrana vestibular. Existe a membrana tectória, e existe a membrana basilar. Eu acabei de falar sobre ela. E a membrana basilar serve pra gente captar a detecção de diferentes tipos de som. Um som mais agudo nas porções iniciais da membrana basilar. Um som mais grave nas porções mais finais dessa membrana basilar. Que mais? Aqui, ó, como que é o mecanismo lá, ó. As células ciliadas têm os cílios. Esses cílios, eles se movimentam de um lado para o outro com o balançar de todas aquelas outras estruturas, correto? Quando esses cílios se movimentam, abre os canais de potássio. Os canais de potássio, eles vão entrar na célula, vai acontecer a sua despolarização e quando acontece a despolarização, transmite a informação para o gânglio espiral. Então, ó, eu não falei, mas existem 2 tipos de células ciliadas. Tem as internas e as externas. As externas não tem tanta importância pra gente não, tá? Elas não participam desse processo assim, tem só as ciliadas. Então, as células ciliadas internas, elas se movimentam. Isso vai abrir os canais de potássio, aconteceu a despolarização da célula. E as informações, ela vai ser transmitida lá pro gânglio espiral. Aqui, ó, seria isso aqui, ó. Aqui seria a célula ciliar interna. Essa aqui eu acho que é a externa. Aqui interna, aí aqui seria as fibras dela, tá? Aqui seria o gânglio espiral. E aqui seria o nervo. Qual que é o nervo? Esqueci. O coclear. Então, o potássio, ao entrar na célula, ela se despolariza e transmite informação para o gânglio espiral, que é aqui. A informação do gânglio espiral vai para o nervo coclear e do nervo coclear, acredito eu, que deve ir para os neurônios já, né? Aqui fala assim, ó. O potássio, ao entrar na célula, ela é despolarizada, assim transmite a informação para o gânglio espiral. Nesse nível, há um neurotransmissor que acredita-se ser o glutamato, que transmite a informação para o dendrito do neurônio e dessa forma ocorre o impulso neural. Depois que houve a transmissão da informação pelas células internas, ela chega a nível do nervo coclear. E o nervo leva a informação para o sistema nervoso, onde existe 4 neurônios. Foi o que eu falei, então eu acredito que deve ser o seguinte. As células se movimentaram, aconteceu a despolarização, a informação passou para o gânglio espiral, do gânglio espiral passou para o nervo coclear e do nervo foi para os neurônios. Eu acho que nessa ordem, assim, existem 4 neurônios, tá? Mas depois a menina fala que existem 6 neurônios, eu não vou ficar falando de neurônio aqui, porque eu acho que tem mais coisas importantes para estudar, então é isso. Depois, se vocês quiserem, vocês procuram a parte, tá, gente? 1000 perdões. E tem um córtex auditivo, né, que tá localizado no córtex motor primário. É o córtex auditivo, córtex auditivo, um córtex motor primário que está localizado no giro temporal anterior. Está relacionado com a área de Brodmann. Quantas horas? Tá. 41 e 42, tá? Quando você fala uma palavra e você escuta, ela vai direto para o córtex primário. Tanto que eu queria mostrar uma imagem para vocês das áreas de Brodmann, porque a área de Wernicke,
ela vai ficar na área de associação parieto-occipital-temporal. E ela tá tanto relacionada com esse processo de audição e visão, porque ela tá... E também de somatosensorial, porque ela tá próxima ao lobo occipital, né? Que eu acho que é a área de Brodmann 17, que é da visão. Mas está próximo também à área somatosensorial, que seria a 3, 2, 1. E está próxima também dessa área auditiva, que é a 41, 42. Vou tentar mostrar uma imagem, peraí. Não sei se vou conseguir ver. Vocês não vão conseguir ver. Aqui é a parte superior, o lobo frontal, e aqui seria o lobo occipital, né? Então, o lobo occipital a gente sabe que é da visão. Tanto que aqui tá escrito primary visual, tá em inglês, né? Visão primária. Aí aqui seria mais ou menos aqui, ó, a área secundária de audição e a área primária de audição. Aqui tá a área de associação parieto-occipital-temporal. E mais ou menos aqui, onde seria o giro do cíngulo, não, giro angular, que ficaria localizado a área de Wernicke. Mais em cima, não vou conseguir, mais em cima aqui é a área somatosensorial. Aqui seria o sistema límbico, né? Aqui seria o sistema, a área de associação pré-frontal. Por que eu falei disso? Porque assim, quando você fala uma palavra, lembra que assim, aula de visão, você viu a palavra, o giro angular, ele vai levar a palavra escrita, a informação dela, lá para sua área de Wernicke, e a área de Wernicke vai fazer o entendimento. Então, assim, quando você fala uma palavra, você escuta, ela vai direto pro córtex primário, sabe? Você falando a palavra, sua área de Wernicke vai entender a palavra e vai levar lá pro córtex primário auditivo para você escutar essa palavra, sabe? E a área secundária se associa com a área de Wernicke. E quando entendemos a linguagem e a expressão das falas. E existem duas estruturas importantes no sistema vestibular que estão localizados no vestíbulo em si. Que é o quê? É o utrículo e o sáculo. O utrículo serve para você captar informações auditivas. Cadê? Ó, o utrículo, ele detecta som quando a gente está em pé. E o sáculo, ele detecta som quando a gente está sentado, sabe? Seria isso. Ó, o utrículo detecta som de quando estamos em pé. O líquido encosta no utrículo na posição em pé e leva informação em pé. O sáculo detecta a movimentação do líquido na posição deitada. Eu falei sentado, mas é deitado, tá? Peço perdão. E a pessoa de ponta cabeça, ela não tem o líquido encostado no utrículo. Então, ele envia informações ao cérebro. Então, uma pessoa de ponta cabeça, ela sabe que ela está de ponta cabeça mesmo estando de olhos fechados. Justamente por causa que esse líquido, ele leva as informações da audição para o cérebro, assim, automaticamente. E é isso, gente. Ó, tem a surdez de condução, que é uma lesão encontrada entre o ambiente e a cóclea. Surdez nervosa, que é uma lesão na cóclea e no nervo nas vias. E acabou. Finish. Espero ter ajudado. E aí, um grande beijo.